Olá, estou aqui novamente, dando continuidade a essa palavra que nós começamos a falar sobre o controle de Deus sobre o seu povo, no Antigo e no Novo Testamento. E no Antigo já falamos de Davi, quando ele quis fazer o censo, que ele queria ter o controle na mão dele, e Deus cortou na mesma hora, e Davi se arrependeu. Se não se arrependesse, ele seria cortado. Mas ele se arrependeu e a coisa andou, continuou no processo. Gedeão também, quando foi chamado, ele não era nada, era o pior da família dele, e a família dele era a mais pobre daquela região. E Gedeão começou a ganhar força, formou um exército, foi um estatista, um general, e criou um exército. Quando ele ia partir, Deus falou: Gedeão, para tudo. Para tudo, manda todo mundo para casa. E no final, vocês devem conhecer o texto. E no final, ficou 300 homens com Gedeão. E Gedeão olhou para as montanhas, estava o exército lá, do inimigo, que queria destruir o povo de Israel. Na verdade, ele era o inimigo de Deus, porque, na verdade, eles queriam cortar o projeto de Deus, que era para chegar até Cristo. Quando os sacrifícios eram feitos nos tabernáculos, depois criado o templo para isso, e aquele sacrifício apontava para Jesus Cristo. E a pessoa era perdoada. No momento que oferecia aquela oferta, o sacerdote pegava, matava um animal e tal, que apontava para Cristo, a pessoa era perdoada pela fé. Pela fé que um dia Jesus Cristo viria fazer esse sacrifício final. E hoje nós cremos que ele veio e fez de uma vez por todas. E Gedeão, voltando lá para Gedeão não fez nada. O exército inimigo começaram a se matar uns aos outros, e apenas quando estava quase tudo terminado, eles foram lá e acabaram com o processo que Deus começou. Então não pode, as pessoas não podem impedir aquilo que Deus traçou. Não podem fazer isso. Os presbíteros, eles têm que apacentar o rebanho de Deus, de Cristo. Eles não podem controlar o povo dele. Como é hoje, o pastor, ele chega, ele abre, diz que é o pastor presidente, tem um domínio sobre tudo, ele que começa o culto, termina o culto, começa com ele, termina com ele, controla, domina, determina como vai ser aquela reunião. No caso é culto, que eles fazem hoje, que as pessoas fazem hoje. Na verdade, a palavra culto está ligada a sacrifício. Hoje nós oferecemos a Deus o nosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse é o culto que existe hoje na nossa vida. A gente se reúne como igreja, e o Espírito Santo, coordenador dessa reunião, ele dirige a reunião, está lá em 1 Coríntios 14. Paulo está orientando a igreja e ensinando a igreja como deveria ser a reunião dos santos da igreja. E a igreja se reunia nas casas na época, porque não tinha mais templo. E ninguém fundou templo nenhum, porque o templo deixou de existir, o templo era um local para sacrifícios, e um local também, era uma casa de oração também. Mas as reuniões não eram feitas no templo, as reuniões eram feitas nas sinagogas, aos sábados. E tinha os anciões também. As pessoas podiam se levantar, dar uma palavra, tinha um assistente, como foi no caso de Lucas 4, quando Jesus foi na sinagoga, antes de sair da sua cidade, ele se levantou, leu o texto de Isaías, sentou e falou que cumpriu aquela palavra naquele dia. É um exemplo como é que era a reunião dos judeus. Então, não pode haver controle humano sobre a igreja. Existem os dons espirituais que o Espírito Santo usa, os mestres, profeta, o apóstolo, quando ele vai pregar um apóstolo, não aquele. Tem um apóstolo, os apóstolos 12, que viveram com Cristo, andaram com ele, testemunharam da vida e morte e ressurreição de Cristo, e os apóstolos, que a mesma palavra missionário, quer dizer enviado. Onde não tiver igreja nenhuma, a pessoa vai lá, funda uma igreja, fica um tempo,
prepara, são eleitos os presbíteros, diáconos, e vai embora, Então essa é a função do apóstolo. Não existe um apóstolo fixo, como eles fazem hoje. E a palavra presbítero, já falamos sobre isso, quer dizer ancião, eles que apacentavam o rebanho de Cristo. Homens experimentados, de um homem de uma mulher só, como está aí Timóteo, aberto, hospitaleiro, tinha umas características para o presbítero. Hoje, vamos transformar essa palavra de presbítero para pastores. Era sempre no plural, nunca no singular. Ela nunca estava no singular, sempre no plural. E ninguém dominava o outro, não tinha um líder sobre eles. A terceira carta de João é a prova disso, do que Paulo falou em Atos 20, como aconteceu logo depois. Paulo morreu, João continuou vivo, e na sua terceira carta ele explica exatamente isso, que Paulo estava preocupado e falou que aconteceria. Tá bom? A igreja, ela tem os mestres, tem os profetas, tem o dom de cura, tem o evangelismo, tudo funcionando corretamente. Tem um dom de presidir, também uma pessoa uma congresso, vai dar uma palavra, tal, o dom de presidir, não está ligado a apacentar as pessoas, está ligado a presidir um congresso, uma palavra, a igreja vai se reunir para dar. Ele pode até dar uma abertura e as pessoas vão falando, como foi em Atos 15. Vocês podem ver também isso lá. Então nós estamos acabando aqui. Eu estou no celular falando. E vou finalizar e dar continuidade novamente. Para terminar.